Oi, pessoal! Então, nós estamos aqui com mais um vídeo para a Amphic. Dessa vez estamos online pelo aplicativo Zoom para manter a proteção de todos os participantes aí. E a Amphic vem com essa proposta de cumprir um papel social, de trazer conteúdos e informações de valores para as pessoas nesse momento de pandemia, tanto para que as informações venham de um canal e de pessoas profissionais conceituados que tragam informações verdadeiras e tanto para conhecimentos para a gente, para as pessoas, para a comunidade, a população conseguir lidar melhor com esse momento que é tão caótico para nós. E o tema de hoje é muito pertinente. Nosso tema hoje é porque a homossexualidade incomoda tanto. E é super importante a gente falar sobre isso, porque a comunidade LGBT é uma das mais afetadas nesse momento. Já era, né, uma população, uma comunidade que vinha sofrendo tanto pelo número de doenças mentais, quanto pelo número de desemprego. Então, nesse momento, quando a grande maioria não tem nenhum espaço seguro, né, nesse isolamento, para estar ali sendo acolhido, é importante que a gente fale porque isso incomoda tanto as pessoas. E diante também de uma situação que a gente vê as religiões atacando os LGBT como sendo causadores dessa pandemia, e isso aconteceu na peste negra, isso acontece agora, como a religião falando que isso é uma punição aos gays. Então é super importante a gente falar sobre isso. E hoje nós estamos aqui com a nossa queridíssima presidente da Amphic, a Paula, que é psicanalista, a Paula Regina Pereira Ribeiro, e é professora, escritora, tem 2 livros maravilhosos. Estamos com o Sandro, que também é psicanalista da Amphic, também é professor, historiador. E temos hoje a presença ilustre do nosso querido Dr. Ronald, que é psiquiatra e também faz a formação de psicanálise com a gente na Amphic. Eu vou estar mediando esse encontro como estudante também de psicanálise. Para a gente introduzir para as pessoas, eu acho importante trazer qual que é a visão da homossexualidade dentro da psicanálise, dentro da psiquiatria, para as pessoas entenderem um conceito mais embasado sobre isso. A homoafetividade, numa visão psicanalítica hoje, nem se é discutida, porque é algo natural. A sexualidade do indivíduo é muito própria dele. Sabendo que todo ser vivente é bissexual, a psicanálise hoje, a moderna, né, a psicanálise contemporânea, não tem essa questão do invertido, do erro, do complexo edipiano, não tem nada disso. A homoafetividade é uma questão da sexualidade do indivíduo. Ele nasce com essa homoafetividade. Não tem nada. O que eu acho interessante, sabe, gente? Não tem nada que a gente tem que ficar discutindo algo que não é um problema, não é um transtorno, não é uma doença, não é uma opção, é um desejo. Eu tenho meu desejo pela figura masculina, pela figura feminina. Antigamente mesmo, há uns 20 anos atrás, eu tentava provar a todo momento que a homoafetividade era nata, que era uma questão de nascença e tal. Gente, hoje eu tenho uma postura diferente. Eu acho que nem tem que se discutir o porquê a pessoa é homoafetiva. Eu acho muito interessante esse diálogo nosso, discutir o porquê essa agressividade com quem é. E que é uma coisa interessante, como que muitas vezes no meio homoafetivo há preconceito com a bissexualidade. Olha que interessante. Muitos homoafetivos não aceitam a bissexualidade. Então, isso é algo também que a gente tem que falar. Talvez a melhor defesa é o ataque. Talvez isso seja uma maneira, eu sofri tanto, então agora eu vou atacar esse grupo. Só que, passo dessa terra, todos nós somos bissexuais. E as pessoas se sentem incomodadas quando eu falo isso. Mas é uma realidade. Eu vejo de uma forma muito interessante que na nossa trajetória
se a gente for acompanhar aí boa parte da evolução da humanidade, desde a antiguidade até hoje, eu acho que nós sofremos muito com o patriarcado. Eu não questiono veja, em que ponto a homoafetividade se tornou um peso tão grande. Se a gente olhar para a antiguidade, Grécia Antiga e mesmo outras civilizações, era muito comum a homoafetividade, visto que era um processo de entendimento, de autoobservação, de compreensão do homem. Veja, o patriarcado foi muito prejudicial à humanidade, né, e é ainda hoje. Eu acho que a questão do patriarcado, ela talvez nos dê um indício do quanto que a homoafetividade ela se torna meio que uma ameaça para essa força do patriarcado. A mulher já foi por muito tempo o alvo desse patriarcado, né? Eu acho que hoje o espaço que a mulher encontra dá a ela condições de demonstrar que ela não é mais o objeto, não é mais sujeita e também alcança uma condição que, a meu ver, é uma condição humana e que a mulher foi relegada a uma condição subhumana por muito tempo. Isso, eu vou ser muito franco, eu não acho que o direito de voto é uma condição de igualdade feminina. Eu acho que não é só isso. Veja, que eu estou falando do feminino. Se você for, então, observar isso para o campo da homoafetividade, a gente vai observar que as pessoas têm isso ainda como talvez um último bastião, sabe? Aquela última bandeira a ser segurada pelo patriarcado para que ele possa se justificar e se organizar e ter com o que lutar, contra o que lutar. E ele arregimenta o mais variado tipo e número de pessoas para poder justificar que, isso é perigoso, né? Agora, qual o perigo? Qual a grande justificativa? É porque a humanidade, então, não vai se perpetuar. Como se isso fizesse uma diferença? Veja, a sexualidade é algo extremamente plástico. A psicanálise vem trazer uma percepção de que a psicanálise ela entende a sexualidade como algo plástico, como algo que se molda, algo que vai se adequar a partir do momento em que a criança, de idade muito tenra, ela vai começando a perceber aquilo que lhe atrai, o desejo que lhe é despertado. Isso não pode ser colocado dentro de um viés em que a menina começa a se despertar para a figura paterna. E a menina começa a se despertar para a figura, né? Não é bem, não é uma matemática e não é uma lógica binária. Por mais que as pessoas às vezes entendam que Freud tinha uma postura um tanto quanto binária, por entender a questão do complexo de Édipo dentro de um conceito masculino e o complexo de Édipo num conceito feminino de uma outra forma, Freud em todo momento deixa muito claro, e a Rudnesco, que é uma das melhores e uma das maiores tradutoras de Freud, e fala claramente, Freud deixa muito claro, somos bissexuais, a Paula deixa isso muito claro, somos bissexuais. E a nossa atitude em relação à sexualidade, ela vem de acordo com os encontros e que fazemos com a vida enquanto nos construímos como sujeito. E se eu me construo enquanto sujeito, minha sexualidade não pode ser dirigida meramente por um viés biológico. E que o patriarcado, enquanto instituição, projeta todo o seu poder másculo, enquanto ordem e regra, em uma sociedade, vocês me perdoem, não é uma sociedade binária, é uma sociedade fluida, uma sociedade complexa, em que aquilo que você tem no meio das suas pernas não define quem você é, o que você vai fazer, muito pelo contrário. O que você tem no meio das suas pernas deveria ser muito mais bem conhecido por quem, né, o tem e possui. E deveria ter um pouco mais de consciência que não é só o que está no meio da perna, mas é o corpo inteiro. E mais do que o corpo inteiro, é aquilo que se pensa. Mais do que se pensa, é aquilo que eu vou me enxergar no outro, não como meu inimigo. Não como aquele que eu tenho que atacar, não como aquele que eu tenho que jogar todos os meus recalques. E isso é uma conversa que eu espero que a gente possa desenrolar mais aqui. Bom, do ponto de vista médico, né, psiquiátrico, há praticamente 10 dias atrás, 11 para ser mais exato, no dia 17 de maio, fez 30 anos que a homossexualidade sai
da lista internacional de doenças pela Organização Mundial da Saúde. Então, é algo que até 30 anos atrás ainda era considerado uma doença, um transtorno mental, né? Há 30 anos tem essa mudança de pensamento e é visto apenas como uma variação normal do comportamento sexual humano, né? Não é visto como doença, tá? A própria homofobia também, que nós vamos hoje abordar aqui também, ela não é vista como doença também. Apesar desse termo phobos, né, ser usado às vezes para algumas fobias específicas, como nós temos esses diagnósticos, a homofobia, que é essa aversão, esse ódio às pessoas que mantêm comportamentos homoafetivos, ela não é vista como doença, seria apenas uma variação, né, um desvio do caráter. A visão médica sobre esse comportamento homoafetivo sabe-se de fatores genéticos que teriam predispositores, né, que vão predispor a um comportamento homoafetivo ou heteroafetivo, tá? Porém, esses estudos foram pouco conclusivos, né, e sabe-se que o fator ambiental é um dos principais fatores que influencia no comportamento. Porém, quando você trata de um comportamento normal, o simples fato de você estar pesquisando uma justificativa para esse comportamento seria até mesmo uma pesquisa homofóbica, né? Então, por que eu quero saber por que existem pessoas que são afetivas? É a mesma coisa perguntado por que eu quero saber por que existem pessoas ruivas, por que existem pessoas de olhos azuis, por que ficamos grisalhos. Não é um problema, né? É apenas algo natural do ser humano. Existe uma explicação evolucionista dizendo que quando você tem um casal, ou um macho ou uma fêmea, que não tem esse foco de reproduzir, você teria um melhor cuidado daquela prole. Então, você teria um macho a mais para cuidar da cria dos outros, uma fêmea a mais para cuidar da cria dos outros, sem que esse macho ou essa fêmea tenha o interesse de criar a sua própria cria, né? Ele vai estar ali para garantir um comportamento social. Então, a homossexualidade, ela vem como um fator protetor dentro desse homem civilizado, né, desse homem que vive em conjunto, para, dessa maneira, permitir a melhor sobrevivência da espécie. Porque, se a gente for olhar, né, o comportamento homoafetivo, ele gera um indivíduo estéril. Então, por darwinismo clássico, esse comportamento, ele não iria reproduzir, ele não passaria seu gene para frente, e com isso essa característica se perderia. Mas por que se prevalece? Primeiro, nós temos o fator ambiental, e segundo, essa questão mesmo, que é interessante quando você tem um segundo macho, uma segunda fêmea, cuidando melhor dessa prole, né, para melhor desenvolvimento daquela comunidade, daquela sociedade. Então, do ponto de vista médico, genético, nós temos essa visão muito mais simplista, ao meu ver, né, quando você vai olhar o ser humano como um ser complexo que ele essas explicações ficam muito vazias. É um comportamento que se observa em diversas espécies no reino animal, né? Uhum. Não é algo exclusivo da espécie humana, é algo que é corriqueiro, né? Você vai ver em todos, mamíferos, aves, répteis, esse comportamento homoafetivo, ele pode estar presente. E dessa forma, o Ronald, que você colocou, eu gostei muito do que você falou sobre o pesquisar sobre. A partir do momento que a gente começa a querer explicar algo, já demonstra um incômodo. Sim. Então, aí eu bato nessa tecla, que não deve explicar. E eu acho importante ressaltar também, porque muitos pais se culpam, olha que absurdo, a gente tem que se culpar se um filho é desonesto, se um filho rouba, nem se culpar, buscar entender por quê, aonde que foi um enrosco, que o filho foi para o lado da delinquência. Mas a homoafetividade, os pais têm que entender que ela é da pessoa. Porque tem uma pergunta que eles fazem muito para mim. Será que é porque eu dei boneca para o meu filho brincar? Será que é porque a minha filha brincou com carrinho, brincou com...
Pô, gente, pelo amor de Deus. O fato de brincar com boneca, brincar com carrinho, vestir de menina, vestir de menino, faz parte da infância. Isso é necessário da infância. Esses personagens que a criança vai desenvolver ao longo da sua infância. Então, eu vejo os pais proibindo os filhos de brincar com brinquedos de menina, porque isso afetaria a sexualidade dele. Então, eu acho muito importante a gente deixar claro que não tem brinquedo, não tem nada externo que vai afetar algo que é interno. Tá? Eu defendo muito essa questão também da gente não ter que explicar e ter que bater na mesma tecla, mas eu também entendo que a nossa cultura, principalmente partindo da base cultural do patriarcado que o Sandro trouxe, ela é tão enraizada e ela vem, né, há tantos anos moldando esse certo e errado e moldando essa agressão, né, ao homoafetivo, às mulheres e tudo mais, que a gente tem que ir na base e explicar o quanto, né, explicar o simples, como o Ronald trouxe. É tão simples, é tão fácil, é natural, a gente não tem que explicar, mas acho que a explicação parte disso, de que foi dito o tempo todo, há tantos anos que é errado, que vem a dúvida, que vem quando ou você que está passando por aquilo naquele momento e você passa por essa sensação de estar errado, de que tem uma doença com você, que tem algo errado acontecendo com você, ou no caso dos pais que vão ter que pesquisar e buscar explicação porque foi dito que era errado, né? Eu espero pelo dia que a gente não tenha mais que passar por esse momento de explicar e de falar num contexto como esse, né, informativo e científico, de que a coisa é natural. Eu acredito, Rafaela, que às vezes a gente tem essa percepção, eu não tenho que explicar, mas se for parar para pensar, a história explica atrocidades. A história serve para isso. A história é uma ciência que vai te ajudar a olhar para esse passado, espero que se torne passado, né? Que a gente possa olhar para isso e entender, olha, numas épocas idos aí, né? Como a gente fala do medievo e de coisas absurdas que a gente aprendeu, e de que isso torne-se um hábito, vamos dizer assim, um comportamento de uma época marcada por profunda ignorância, por profundo misticismo, pela falta de percepção humana. E talvez a gente comece a entender que talvez o mundo hoje não trabalhe tanto saindo do místico para o racional, talvez a gente caminhe hoje do racional para o humano. Né? Quando eu falo isso, é propor assim, não uma razão que seja metafísica e extrínseca ao homem, mas o homem começar a entender que ele tem que começar a compreender o mundo a partir do que ele sente mesmo. A psicanálise tem isso como base. A gente tem que ter uma condição de averiguar o mundo por aquilo que sentimos. Isso parece um tanto quanto confuso e complexo se a gente imaginar que cada um tem uma forma de sentir o mundo. É óbvio. Cada um tem sua maneira de sentir o mundo. Mas é propondo a minha possibilidade de demonstrar o que eu sinto que eu posso criar algo legitimamente concreto. As pessoas não enxergam. As pessoas não são capazes de enxergar que essa plasticidade, essa dinâmica é o que nos torna cada vez mais resilientes e capazes de lidar com situações como essa que a gente está vivendo hoje. Como, por exemplo, numa pandemia, eu começar a pensar que, caramba, quer dizer que o meu ato enquanto ser humano pode ser drástico e causar um mal a milhares de pessoas? Opa, minha posição é importante nisso. Opa, parece que o meu vizinho também tem um grau de participação em tudo isso. Eita, parece que as pessoas estão tendo mais importância do que aquilo que foi sempre pregado. Pois é necessário a gente chegar numa situação dessa para a gente começar a olhar e perceber que o mundo não é preto e branco. O mundo não é masculino e feminino. O mundo não é, sabe, é técnica ou arte. Não, o mundo é tudo isso ao mesmo tempo. O mundo é complexo. E é duro viver na complexidade. É duro viver na diversidade. Por quê? Porque eu não consigo colocar minha autoridade. Eu não consigo impor o que eu sou. Eu não me imponho. Eu não consigo me impor. Eu tenho que aprender a entender o outro. E isso é muito difícil. Que paradoxo, a pessoa deveria gostar de estar nessa complexidade,
porque todos nós somos complexos. E aí, olha onde que eu me coloco aí, em que lugar que algumas pessoas estão se colocando para não ser complexa. Eu achei muito interessante o que você falou, que essa complexidade faz com que a pessoa assuste. Então, assim, que bom, né? O mundo ser colorido. Então, será que eu me vejo tão cinza, tão preto ou tão branco, que eu não possa ver nada mais além? Achei interessante esse posicionamento seu, gostei. Muito bom. E acho que daí que a gente começa a entrar um pouco nesse incômodo, né? Só para fazer um resumão, então, até aqui, a gente entende que esse incômodo que a gente trouxe no assunto, ele não parte de uma questão biológica, nem da nossa própria natureza, nem de algo que está errado, nem de uma doença. Ele parte, então, de uma estrutura cultural que colocou para a gente que aquilo não está certo. E aí o Sandro citou muito bem a nossa estrutura do patriarcado, né, que valida e institucionaliza o machismo como algo bom. E dentro desse machismo, nessa nossa cultura, ele não só prejudica as mulheres, que até então a gente falava muito sobre isso, né? As mulheres vêm lutando para conquistar os seus espaços, mas esse machismo, ele também é o grande causador dessa violência contra o LGBT, né? E aí, eu posso citar também como um principal causador da agressão contra os próprios homens, né? Que não podem, que tem um molde ali de que tem que agir dessa ou desta outra forma, como macho, né, macho alfa, que tem que ser violento, tem que ser agressivo, que tem que conquistar, que tem que produzir, que tem que colonizar, e isso afeta os homens, né, homens gays principalmente, porque eu que vivo também, transito também nessa comunidade, eu vejo que hoje é muito mais difícil e muito mais agressivo para homens gays andarem de mão dadas na rua do que para mulheres, porque esse machismo, né, coloca o homem naquele lugar de menininha, de mocinha, de bichinha. Eu só queria, acho, colocar um posicionamento, né? As lésbicas, eu não vejo que seja mais fácil o trânsito. É porque, para a nossa cultura, demonstração de carinho entre mulheres é algo natural, aceito dentro de uma heteronormatividade, né? Isso, obrigada. O que eu vejo como um grande problema com relação às lésbicas é o não respeito da sua condição de lésbica, né? Dois caras de mão dadas, é um casal gay, né? Podem ser irmão, pai, filho, amigos, não. Dois homens de mão dadas é um casal gay, dentro da nossa cultura, né? Se a gente for numa cultura muçulmana, são dois amigos. Porém, duas mulheres de mão dadas, duas mulheres de braço dado, duas amigas, duas mulheres se abraçando, ó, o meu ato falho, né? Duas amigas se abraçando. Podem ser consideradas amigas, não necessariamente você vai olhar e vai sexualizar aquela intimidade, né? E também tem o olhar do macho, né? Do hétero, do homem hétero, sobre aquela relação como algo que lhe atiça a libido, algo que lhe é de interesse sexual, né? Ou de se colocar, fosse... de alegar aquele ato também, né, Ronald, como falta de homem. Falta de homem, exatamente. As mulheres lésbicas passam muito por isso. Tá nessa condição porque não teve um homem ainda que fez ela mulher. Então, ou seja, a mulher precisa de um homem para fazê-la mulher, né? Exatamente, né? E o homem, né, na sua, como homossexual, né, homoafetivo, seria um homem que não é tão homem, né? O gay, ele é colocado como se fosse, às vezes, um terceiro gênero, uma terceira expressão de gênero, né? Ele transita entre um ser homem e um não ser. Então, é algo que não se define, né? Independente do seu grau de ou não, dá-se ao homem gay essa visão de que não é tão homem assim. Então, a ele é permitido algumas atitudes, né? Alguns afetos, algumas demonstrações de carinho, que não são esperadas aos outros homens, porque ele é colocado numa situação diferente, né? Então, eu não vejo como um ter mais permissão do que o outro, tá? De maneira geral, quem está com a cara a tapa, quem sofre mais,
vão ser aqueles que demonstram mais, ou seja, aqueles que são menos heteronormativos, no caso vão ser as travestis, as lésbicas mais masculinas, né, a população trans, de maneira geral. Então, é a linha de frente da homofobia, né, é a gay afeminada, a POC, como a gente fala. São essas pessoas que estão na linha de frente, são essas pessoas que dão a sua cara a tapa todos os dias, né? Ao homem gay padrão, bombadão, fortinho, musculoso, cabelo curtinho, barbudo, esse tem uma certa passabilidade maior pela sociedade. Aquela lésbica toda feminina, toda delicada, ela tem uma passabilidade maior. Não é que ela não sofra, ela pode ser que não vá receber um murro na cara, não vão quebrar uma lâmpada na cabeça dela. Mas vão ser pessoas que no seu ambiente de trabalho vão passar muitas vezes apercebido, por medo, por alguma questão, não vão falar sobre a sua sexualidade, também nem tem obrigação de falar, porque é algo do seu fórum íntimo, e vão presenciar comentários, piadas, atitudes homofóbicas voltadas a outras pessoas, e muitas vezes atribuir até às vezes uma questão desse mal-estar na civilização, de querer essa necessidade de pertencimento, cala-se diante de posturas homofóbicas, né, para ter uma passabilidade maior, né? Ou muitas vezes também relacionado àquela homofobia internalizada, né, que é essa homofobia que nos é passada pela cultura, e o indivíduo homoafetivo carrega isso porque ele foi criado dentro dessa cultura, né? Então ele aprende por cultural a reproduzir comportamentos, a reproduzir que falar viado é uma ofensa, né? Tomar no cu é um dos principais palavrões da nossa cultura, né? E são palavrões, né? Viado, vai tomar no cu. São palavras que se referem ao quê? Ao homossexual e ao seu ato sexual, né? Então, quando você tira esse olhar pejorativo e olha, bom, como vai tomar no cu, tipo, vai transar. Tá, não, tô estressado mesmo, tô precisando, né? Eu gosto muito da teoria queer da Judith Butler, quando ela traz essa posição do tipo, somos queer, somos seres esquisitos, somos estranhos, somos esse dejeto social que você não exclui, e tudo bem. O que você me atinge, me coloca como defeito, eu vejo como a minha característica, não é nem positiva nem negativa, é apenas quem eu sou, né? E você tira o peso desse palavrão. Eu gosto muito dessa brincadeira quando alguém fala, né, um desses palavrões perto de mim, eu falo, obrigado, nossa, estou precisando, viado, sou, e aí, o que mais? Né? Você quebra a pessoa, porque você está mostrando para ela, né, que, olha, a maneira que você tem de ofender os outros é a minha característica. E, assim, isso não é positivo, não é negativo, não é qualidade nem defeito, é apenas parte constituinte desse complexo que é o meu ser, né? Eu gosto de ter essa visão, um pouquinho de quebrar esses paradigmas, porque é algo muito cultural nosso. Está na nossa cultura, a gente aprende isso, a gente escuta desde pequena e reproduz a piada da bicha, né? A gente está acostumado a ver os estereótipos na televisão, foram isso que nos foram apresentados, né? O gay vai ser sempre aquela bichinha afeminada, ou vai ser a travesti, ou então vai ser aquele cara super inteligente, ácido, que fala mal de todo mundo, alfineta, ou então o estilista, o cabeleireiro, o maquiador, né? Ou se é um profissional, é o melhor que tem, porque ele é super inteligente. Não, ele é mediano, ele é comum. Não tem que ser melhor ou pior, ele apenas é. A sexualidade não aumenta a inteligência. O que eu acredito, às vezes, é as adversidades da vida faz você ficar mais esperto. Mas o gay não é mais inteligente que o hétero, ele apenas aprendeu que, tipo, o mundo não tá ali para você não, Alice. Você acorda, ora, né, levanta, vai trabalhar, porque você tá perdendo, né? E essa visão da sociedade de olhar para as características homoafetivas como algo inferior acompanha muito também, né, o homoafetivo, as famílias desses homoafetivos, que vão perceber já naquela criancinha já os primeiros indícios de que ele não vai ser tão igual aos outros, né, que esse menino não é tão igual aos outros meninos, essa menina é um pouquinho diferente, e vem aquela repressão, tipo, a mãe olhando para esse menino, nossa, o que esse meu filho vai passar? Todo esse preconceito que eu aprendi, que eu fui internalizado, meu filho vai sofrer, né?
Então, vem, às vezes, os medos da família, a pessoa, às vezes, é igual a Paula falou, tipo, é lindo a diversidade? É lindo para quem? É lindo para quem gosta. Né? A maioria das pessoas, às vezes, não está sabendo lidar com diversidade. Né? Já está muito difícil lidar comigo mesmo, vou ter que aprender a lidar com alguém que é diferente. Então, é fácil você lidar com a diferença do outro quando você está de boa com a tua. Quando você não está de boa com a sua, qualquer diferença do outro é muito para você. Né? Muitas vezes eu ouço dizer que o homofóbico é alguém enrustido. Né? É cruel isso, porque você está jogando a culpa da homofobia no próprio homossexual, né? No homossexual que se aceita e no que não se aceita. Então, o que não aceita é o que combate, é o que vai falar mal, né? Não. A homofobia ela está presente, sim, entre os héteros, entre os bis, entre os próprios gays, né? Que não, às vezes não aceitam aquele que tem um comportamento, às vezes, diferente do seu, dentro desse espectro que é a sexualidade humana. Uhum. E assim, pegando o gancho da Rafaela, né, que o que incomoda, e a fala do Ronald também, eu vejo assim, Ronald, o que incomoda no outro é uma base psicanalítica, é meu. Não importa o que seja, mas é meu. A complexidade do mundo me incomoda porque eu sou um ser complexo. E eu não quero me admitir como um ser complexo. A homoafetividade pode me incomodar se eu tenho atos agressivos e isso demonstra um incômodo, porque eu tenho meus desejos ocultos. Muitas vezes, e esses desejos são tão pesados, muitas vezes no consultório, a maioria das mulheres tem sonhos homoafetivos, a maioria. E isso está muito ligado à busca da mãe. Quando se perde esse contexto materno. Só que elas ficam em pânico, como se fosse algo ruim. E chegam muitas vezes para mim assim, como se fosse algo do mal, pecaminoso. Nossa, Paula, sonhei que eu estava transando com uma mulher. Eu sou gay? As coisas não são assim. Esses são buscas. E pensando que o sonho, ele é metafórico. São metáforas, são fantasias. Então, muitas vezes, o sonhar que eu estou com outra mulher, eu estou buscando muito mais. E aí eu volto. Vamos pensar nesse incômodo, Rafaela, Ronald, Sandro, como sendo meu mesmo. Sabe? Se eu agrido, se eu não suporto, por que está me incomodando tanto? Porque eu tenho esse conteúdo. Quando eu não tenho um conteúdo, passa despercebido. Mas se eu tenho um conteúdo ao ponto de querer exterminar, acabar, brigar, é porque ele está em mim. Ele pode, como diz na psicanálise, estar latente. Porque latente na psicanálise significa adormecido. Mas que ele está lá, ele está lá.